Prezados irmãos e amigos que ouvem nesse momento essa pequena transmissão que eu estou fazendo, no intuito de quê? De levar um pouco da palavra de Deus para todos que possam aceitá-la. Eu queria trazer hoje, aqui no livro de São Mateus, capítulo 5, e versículo 1 em diante, para a meditação de todos os irmãos que estão a ouvir a palavra. O Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha significa o quê? Foi quando Jesus Cristo sentou-se com os seus discípulos e passou a ensinar, dizendo palavras de bem-aventurança. E no livro de São Mateus, capítulo 5, está escrito dessa forma: Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximando-se dele, os seus discípulos, e, abrindo a sua boca, ensinava, dizendo... Vejam só, amados, como foi que Jesus Cristo falou. Ele disse no versículo 3, a palavra saindo da boca de Deus para a boca dos seus filhos, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amados e ouvintes que estão à escuta dessa mensagem, dessa palavra, que os irmãos prestem muita atenção como foi a expressão de Jesus Cristo a ensinar os seus discípulos. Ele diz que bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Agora você imagina, não é todo choro que significa, não é todo choro que vem trazer a consolação, que ele venha trazer a consolação. O choro da humildade, o choro da paciência, o choro da calma, o choro da benignidade, aí chama-se a bem-aventurança que possa receber de Cristo. Mas aquele que chora com ódio de fazer o mal ao próprio seu irmão, ao próprio, digamos mais popularmente, o seu próprio parceiro, este daí não é um choro que vai ser consolado. É um choro que vai ser destruído pela força maligna. Mas aquele que chora de amor, chora de paciência, chora na consolação, ele está recebendo de Deus o conforto, a bem-aventurança. Como diz, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. No versículo 3, ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles é o reino dos céus. Você imagina, pobre de espírito. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque eles é o reino dos céus. Pobreza, irmãos, não é derrota. Até a própria palavra diz que é muito mais fácil um rico alvarento passar pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino do céu. Significa que o pobre de espírito humilde, paciente, que tem o amor, o temor de Deus no seu coração, passa por todas as provas. Então, esse é o pobre de espírito que vai herdar a terra. Herdarão a terra, segundo a palavra. O versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos de espírito, aqueles que são cautelosos com as coisas, aqueles que temem a Deus com amor, recebe a palavra com carinho, leva a palavra com amor e transmite o evangelho e tem toda a cautela segundo a palavra está escrito. O versículo 6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não é aquela fome que você tem desejo de colocar algo em seu organismo para se fortalecer, mas sim se fortalecer com a palavra, com a verdade, se fortalecer com a força do Espírito Santo, se fortalecer com a força de Deus e dizer assim: eu estou cheio do Espírito Santo, porque Deus está comigo e Deus estando comigo, eu estarei com Cristo Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado todos aqueles que têm temor à palavra de Deus. Bem-aventurado são nós e vós, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados na presença de Deus. Trazendo mais uma reflexão do versículo 7, que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, se você quer alcançar misericórdia, é lógico e necessário que você seja misericordioso. Porque se você for odioso, você vai receber ódio contra você também da mesma forma. Mas a palavra diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. O versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus só quer o coração puro. Deus quer o coração misericordioso. Deus, ele é de misericórdia. Deus traz a paz, a alegria e a verdade no ser de cada um. Agora, receba de Deus o poder, a graça e o Espírito Santo para que você seja misericordioso para uns com seus irmãos. Porque aquele que não tem misericórdia com o seu próximo, ele não receberá a misericórdia de Deus, porque não tem como guardar a misericórdia de Deus, porque você não cede de misericórdia com alguém. Ok? Então, meus prezados, o versículo 9, o versículo 8 significa o que? Dizendo: bem-aventurados os limpos de corações, porque eles herdarão a Deus. E o versículo 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O versículo 10 diz mais assim: bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque eles é o reino dos céus. Sofrer perseguição por causa da justiça. Dá para você entender como é que sofre perseguição por causa da justiça? Quando você pretende fazer a coisa certa, justa, alguém vem lhe criticar, vem muitas das vezes jogar pedra, quando aquelas pedras que é jogada, elas se tornarão de edificar, elas se tornam para edificar os seus caminhos na presença de Deus. Pedradas, massacres, né? Então, o versículo 11 diz: bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disseram todos os maus contra vós, porque por minha causa, entendesse? Aqueles que são injuriados, massacrados, sofrem perseguições por transmitir a verdade da palavra de Deus, esses sofrem esses tipos de agressões por o amor da palavra de Deus. Mas bem-aventurados são aqueles que sofrem as perseguições pelo amor da palavra de Deus, pelo amor de Deus, porque serão bem recebidos na glória do Senhor.
O versículo 12 diz: exaltai-vos e alegrai-vos, porque é grande os vossos galardões nos céus. Como é maravilhoso! Todos que nós passamos, perseguições, sofrimentos, de A ou mais B, ou qualquer coisa que seja, nós sofremos com cautela, com carinho, com paciência, confiando em Deus, nós receberemos o nosso galardão. Assim está escrito: receberás os vossos galardões, para que todos recebam essa humilde palavra, essa mensagem que Deus está mandando eu transmitir para todos vocês que estão a ouvir a palavra por meio das redes sociais. Aqui é o irmão Elias Gomes, de Fortaleza, popular conhecido por Assis, né? Estou levando até você a palavra da fé, a palavra da verdade, a palavra que gera paz, que gera amor no seu coração, a palavra que conduz à salvação eterna. Esse nosso corpo é uma coisa que aqui não vale nada. Tudo que Deus retirar, a resistência que Ele nos colocou, esse corpo aqui se apagará verdadeiramente, não serve mais para uma outra coisa a não ser para sepultar num buraco aonde vai se desmanchar totalmente em pó, como nós fomos feitos do pó. Agora, para aquele que crê na palavra verdadeira, para aquele que crê no unigênito Filho de Deus, não morre, porque a verdade é bem dita e é bem escrita. Aquele que permanecer fiel verdadeiramente até o fim receberá a coroa da vida, e quem é morto, ainda que esteja morto, viverá. Jesus Cristo, quando ressuscitou Lázaro, suas irmãs disse: mestre, mas há 4 dias já cheira mal, mestre. Já cheira mal. 4 dias faz que Lázaro morreu. Ele disse: mulher, eu te falei que aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverás. E chamou: removam a pedra. Removeram a pedra da frente do túmulo, e ele chamou: Lázaro, sai para fora. Tudo isso para mostrar o seu amor e o seu poder. No que Jesus Cristo chamou Lázaro, sai para fora, Lázaro saiu todo amarrado e correndo, e pediu: cortai minhas cordas e deixai-vos andar. Tudo por conta do grande amor de Deus, do poder sobre seu Filho Jesus. Muito obrigado mesmo, todos aqueles vocês que estão a ouvir a mensagem da cruz. Esse aqui é o livro da verdade. É o livro, a espada de 2 gumes, aquele que leva até você a verdade verdadeira, a palavra de Deus, aonde está escrito nos livros de Gênesis e até Apocalipse. E falando de Apocalipse, nós estamos vendo tudo o que está acontecendo, o que está escrito em Apocalipse. O final dos tempos se cumprindo, reino contra reino, nação contra nação, filho contra os pais, irmão contra irmãos. E tem crente que não gosta de ouvir essa palavra. Tem deles que não transmite essa verdade. Mas que há muitos anos que eu via o meu velho pai pregando o evangelho dessa forma, e dizendo que nós estávamos no começo, no princípio das dores. E já estou com a idade já um pouco acima de 50 anos, e nesse longo desse tempo que eu via meu pai falando isso, eu venho sentindo o clima, o passo a passo, as histórias que ele contava se cumprindo, tudo como está escrito aqui nesse livrinho aqui que vocês estão vendo. Então, por que não acreditar na palavra de Deus? Então, por que não dar valor ao homem que morreu na cruz? Então, por que não dar valor àquele homem que foi pregado, que foi crucificado, que foi sacrado seu corpo, coroa de espinho? Tudo isso pelo amor a nós. E nós somos ingratos, muitas das vezes, ainda crucificando Jesus Cristo,
por motivo de desobedecer a sua ordem, a sua palavra. Que Deus seja louvado, meu muito obrigado, boa noite e a paz do Senhor para todos vocês que estão a ouvir essa palavra. Que Deus seja com vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja dado a glória do Senhor a todos vocês, meus amados.